Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esses animais, esses bandidinhos nojentos, mantendo aqui a poluição na minha vida, vomitando lixo aqui na minha vida pelo hackeamento do sistema, me impedindo de ver as pessoas que eu gosto, uma gente nojenta, que, sabe, asquerosa, que eu tô torcendo aqui para me livrar dessa gente o mais rápido possível. Uma gente tóxica que só faz bosta, só produz lixo, uma gente assim fedorentamente nojenta e que eu dei o azar de meter com o pior tipo de lixo que pode existir, uma gente insuportável que não tá me deixando em paz aqui de jeito nenhum. Enquanto isso eu vou fazendo aquilo que eles não meteram, a pata imundo, focinho nojento para destruir aqui, que são os vídeos do YouTube, tá? Porque o restante aqui eles já poluíram, sabe, de uma forma que talvez aí algumas sejam incontornáveis aqui, entendeu? Uma gente muito podre, é o lixo da humanidade, sacou? Enfim, enquanto isso eu vou fazendo, como eu falei aqui, os vídeos do YouTube, tá? E hoje a gente vai falar sobre essa polêmica que rolou entre a Tabata Amaral e o Genuíno, né? O José Genuíno do PT. Um boicote, né? O Genuíno sugeriu um boicote aí a Israel, e a Tabata Amaral foi ali para, enfim, para acusar o Genuíno de antissemitismo e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui e tentar ponderar também se o boicote é sempre uma boa medida, sempre uma boa saída para essas situações, quando que é bom, quando que não é. A gente vai pensar um pouquinho isso aqui hoje também, tá? Antes, duas coisas aqui rapidinhas. Primeiro, né, mais uma vez o meu livro de poemas aqui, que é outra coisa que essa gente nojenta tá sabotando, porque eu não consigo vender os meus livros como eu fazia antes. Se é que eles não vão sabotar mais aqui, né? Porque é uma gente completamente nojenta, criminosa, que gosta de ficar vomitando ódio, e escolheram aqui a minha vida para destruir, para ficar poluindo todo dia com os merdas, com os lixos que eles são. Até falei palavrão aqui, de repente vai até desmonetizar o canal, porque é uma coisa insuportável, uma gente insuportável que vai ali poluindo a tua vida com o lixo que eles são todo dia. E eu tô torcendo para me livrar desses animais um dia que eu vou poder aí sim me sentir em paz de novo, para poder continuar minha vida. Enquanto isso eu vou aqui, ó, anunciando para vocês mais uma vez aqui o meu novo livro de poemas, meu terceiro livro de poemas, meu quinto pela Multifoco, meu nono no total, tá? E não consegui vender nenhum ainda por culpa desses bandidos, mas continuo aqui anunciando e vou continuar anunciando sempre aqui, porque eu quero distância desses animais para poder seguir a minha vida aqui, tá? Enfim, pessoal, e a segunda coisa rápida aqui é que eu continuo com a voz aqui um pouco embargada, porque tive um problema aqui ontem, mais uma nojeira que essa gente nojenta segue fazendo aqui, e aí acabei ficando com a voz um pouco ruim, então enfim, mas eu vou tentar fazer o vídeo assim mesmo, tá? E já são aí 3 minutos perdidos por culpa desses animais, é um prejuízo todo dia vários prejuízos, confusão, problema, é uma gente assim, é o lixo da humanidade, sacou? Mas vamos lá. Então vamos falar rapidamente primeiro aqui sobre, sobre a polêmica ali entre os dois, e aí depois a gente parte para os comentários e as reflexões aqui, tá? Então, o Poder 360 noticiou, tá, a fala do Genuíno, né? O Genuíno diz o seguinte: essa ideia da rejeição, essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesses econômicos é uma forma interessante, né? Ele diz aqui, inclusive tem esse boicote em relação a determinadas empresas vinculadas ao Estado de Israel. Inclusive, eu acho que o Brasil deveria cortar relações comerciais na área de segurança e defesa com o Estado de Israel. Quer dizer, ele está ponderando aí uma tentativa de dar uma resposta a essa violência desmedida de Israel lá na Palestina, né? Já mataram mais de 25 mil pessoas já morreram lá, e enfim, crianças, mulheres, idosos e todo mundo, né? Todas as pessoas que morreram ali são inocentes, que tinham suas vidas ali, e mais, eles estão destruindo ali o país inteiro, na verdade, né? Destruíram uma universidade há uns 2, 3 dias aí, e enfim, não tinha nada lá, era só para destruir mesmo, porque eles são isso, né? E estão vomitando aí esse ressentimento histórico que eles têm por conta do nazismo, para além de outras coisas aí, a questão da indústria das armas também, quer dizer, uma série de coisas aí bizarras, e isso pode desencadear inclusive uma guerra maior ali, porque já tem conflito no Iêmen também, tem conflito no sul do Líbano, quer dizer, e tudo isso interessa aos Estados Unidos, interessa a Israel, interessa, enfim, né,
a quem fabrica arma, aos empresários aí das armas, que não estão nem aí, está morrendo gente ali, eles querem ganhar dinheiro, né? E isso, inclusive, pode acabar gerando algum problema com a Rússia também, com a China. Então, assim, é um negócio realmente, é uma gente asquerosa, que o negócio deles é violência, confusão o tempo todo, né? Então, quer dizer, o Genuíno sugere esse boicote, que é uma alternativa, pelo menos no nível local, né? Isso não vai acontecer nos Estados Unidos, muito difícil, se bem que tem gente lá nos Estados Unidos fazendo passeata, né? Tem muita coisa acontecendo aí também, mas lá é um pouco diferente daqui, né? Porque lá o capital judeu é muito forte e tal, a própria cultura, né, dos judeus ali, os grupos, né, de mercado judeus são muito fortes nos Estados Unidos, então isso não tem muita força lá. Mas esse boicote, a gente vai ver que ele não é só um boicote que visa o prejuízo econômico, né, das empresas. Ele também age ali muitas vezes na consciência de cada um, né, de você olhar o que está acontecendo lá, enfim, né, e reagir de alguma maneira. E aí a Tabata Amaral, que é essa menina que, enfim, entrou lá para o PDT, né, de uma forma muito esquisita, porque ela teve lá, ela estudou em Harvard, né, fez lá astrofísica e alguma outra coisa que eu não lembro agora o que é, mas ciência política talvez, né, eu acho que foi isso. E aí ela conheceu o Ciro Gomes lá, né, e tal, e aí voltou, se filiou ao PDT e depois começou a ter atitudes meio que de direita, né? Começou a ter, ela votou na reforma da Previdência, ela votou a favor de uma reforma da Previdência que era contra, enfim, os aposentados, contra os trabalhadores, uma reforma ali que é absurda, para além do fato de que ela também fez ali né, ela tomou uma atitude problemática, que foi votar contra o partido, né? Então, se você está ali dentro da esfera partidária, você vai ter que votar, geralmente o partido fechou questão, você tem que votar com o partido, você votar contra, você está indo ali, né, contra o seu grupo, contra a galera que, enfim, que está ali, que tem um projeto, que tem uma ideologia escolhida. Então não dá para você ser neoliberal dentro do PDT. Né? Se você quer votar num projeto meio neoliberal aí, que é essa reforma da Previdência, você tem que sair do PDT, vai para o Partido Novo, né? Que é ali que essa gente pensa isso aí. E a Tabata Amaral acabou ficando lá um tempo, saiu e foi para o PSB. O PSB é um partido que é de esquerda, mas é uma esquerda que não se decidiu ainda, né? E aí aceita certas figuras como a Tabata Amaral, como o próprio Alckmin, né? Que na verdade está fazendo um trabalho muito bacana lá na vice-presidência. O Alckmin parece que ele incorporou ali o projeto da esquerda e, enfim, e demonstra isso nas manifestações dele, na própria prática dele lá e na defesa que ele faz dos vários tópicos ali do projeto do Lula e tal. Mas enfim, o fato é que o PSB tem esse perfil aí, né? Que você percebe que às vezes entram algumas pessoas ali que estão nesse muro aí, que é a Tabata Amaral. A Tabata Amaral tá nesse, sabe? Ela tem um dia, vamos ver o que ela fala aqui sobre a manifestação do Genuíno, tá? Ela diz o seguinte: o incentivo a um boicote às empresas de judeus é absurdo, antissemita e não deveria caber em um país democrático e plural. Incitações como essa nunca constroem pontes, apenas muros e mais divisões. Devemos lutar contra o ódio, os extremismos, não importa de que lado venham. Parece que não houve nenhuma manifestação mais grave, né, e mais veemente da Tabata Amaral contra o genocídio que está acontecendo lá na Palestina. Mais de 25 mil pessoas mortas, crianças, mulheres, idosos, médicos, hospitais sendo destruídos, enfim. E ela parece que não tinha a mesma veemência aqui contra isso que está tendo contra o Genuíno. Então, quer dizer, isso também é de se pensar aqui. Para além disso, né, ela diz aqui que o incentivo a um boicote às empresas judaicas é um absurdo, antissemita, e não deveria caber em um país democrático e plural. Um país democrático e plural não é o caso de Israel, por exemplo. Plural não tem nada, né? É um Estado religioso, né? Que inclusive está aqui, ó, né, esse livro aqui que eu estou para ler aqui, mas já li resenhas e até vídeos sobre ele, muito interessante, que é o Ideologia e Propaganda na Educação, a Palestina nos livros didáticos israelenses, tá?
A Nurit Peled, né, que é uma pesquisadora, ela está demonstrando aqui, e eu vi um documentário, inclusive, que aparece em vários trechos, né, citando esse livro, e um documentário só sobre esse tema aqui, né? E o que mostra que de plural Israel não tem nada, né? É um país assim monocrático enfim, uma ditadura religiosa basicamente ali, né? Que quem manda no país é a religião, e eles estão vomitando esse ódio aí, esse sectarismo nos palestinos, quer dizer, de plural não tem nada. Então, enfim, né? O que é você criticar a fala do genuíno, né? Dizendo que você tem que defender uma pluralidade contra defender uma pluralidade a favor de alguém que não defende a pluralidade? Não dá, né? É um negócio que não tem condição. Então, enfim, para além disso, ela diz incitações, como incitações, né? Ele está incitando boicote, ele não está incitando morte, não está incitando genocídio, não está jogando bomba na casa de criança, ele está incitando um boicote a empresas, certo? E aí, pessoal, então, continuando, né? A pergunta que a gente faz aqui nesse ponto, né? O boicote é sempre uma boa solução para esses problemas, né? Vocês vão ver que isso varia, tá? Antes, rapidamente, uma ponderaçãozinha histórica, que é até interessante aqui. Como nasceu a palavra boicote? Eu vou deixar para vocês o link aí, tá? Nasceu com um cara chamado Charles Cunningham Boycott. É uma dessas palavras que nasceram do nome de alguém, né? Viraram verbo, viraram substantivo. É interessante isso, né? É bacana. E aí nasceu com um cara chamado Charles Cunningham Boycott, que ele nasceu em 1832, na Inglaterra, e foi capitão do exército. Ele se aposentou e virou gerente de propriedade na Irlanda. Tá? Em 1879, tá? Portanto, quando ele tinha mais ou menos uns 47 anos, teve uma crise, uma crise da colheita lá, né, na Irlanda, e como ele era gerente de propriedades, né, ele começou a cobrar ali uma grana mais cara, ali mais alta, né, uma grana mais alta dos agricultores, e aí surgiu um movimento de defesa dos agricultores chamado Land League. E aí esses caras exigiram que o tal do boicote reduzisse os aluguéis de 25%. Ele se recusou a fazer isso, e esse grupo, a Land League, sugeriu que ninguém negociasse mais com ele, certo? Os agricultores se recusaram a trabalhar para ele, e ele teve prejuízo. Daí surgiu o termo boicote, né? Que nasceu do verbo, nasceu do nome dele, tá? E surgiu para descrever essa prática de protesto sem violência e sem crime, né? Que é aquela coisa ali, né? O boicote econômico, né? Enfim, o cara ali é um empresário, começa a fazer cagada, começa, né, a querer, enfim, agir de maneira autoritária, e aí os trabalhadores, ou enfim, os consumidores, enfim, se for o caso, fazem o boicote, né, àquela pessoa ali, aquele empresário, tá? Isso serve para Israel? É uma pergunta que a gente deve fazer aqui no momento. Bom, o fato é o seguinte, né? Vamos fazer um comentário rápido aqui. Israel boicotou quase todas as decisões da ONU. A ONU se reuniu recentemente, o Lula inclusive estava ali, né, mediando essa situação lá, e foram feitas várias negociações para acabar com a guerra. Israel boicotou todas elas. Os Estados Unidos boicotaram também todas elas. Então, quer dizer, né, a guerra continuou por culpa de Israel, por culpa dos Estados Unidos, porque se dependesse do restante dos países, Brasil, África do Sul sugeriu lá, né, enfim, uma paralisação do conflito, acho que a França também, a própria Rússia, eu acho também que sugeriu alguma coisa lá, mas enfim, o fato é que quem disse não foram os Estados Unidos e Israel. Então, quer dizer, houve um boicote de Israel ao fim da guerra. As resoluções da ONU, eles boicotaram. Por quê? Porque isso é um drama que a gente vive, né? Desde da Segunda Guerra Mundial, né? Os países que têm bomba atômica, na maioria esmagadora das vezes, ignoram as sanções da ONU, ignoram ali as resoluções da ONU que visam, de repente, minimizar conflitos, acabar com certos conflitos, né? E aí isso acaba gerando essa negação que esses países fazem, né, das sanções da ONU, ignorar as sanções da ONU e tudo mais,
Isso acaba gerando, no contrapelo da história, uma corrida bélica. Porque os outros vão olhando o seguinte, ó, meu irmão, se eu não tiver bomba, essa gente aí vai ignorar a ONU e vai começar a jogar bomba aqui, entendeu? Por isso que a Coreia do Norte fez a bomba, parece que o Irã está tentando fazer lá também, quer dizer, daqui a pouco todo mundo tem bomba e vai ficar um negócio muito pior do que já era, né? Então o boicote que está existindo ao extremismo, né? Ou melhor, né? O boicote e a aceleração, ali, a elevação dos conflitos está vindo de Israel, está vindo dos Estados Unidos, né, que estão mantendo lá os bombardeios e matando um monte de gente lá. Tá? Bom, então e aí? E o segundo? Israel, o segundo ponto aqui que eu quero ponderar nesse ponto aqui, né, da reflexão. Israel e os Estados Unidos adoram usar o boicote. Né? Esse livro aqui da Nurit Peled também é uma amostra do boicote de Israel à própria existência dos palestinos. Tá? Tem um dos capítulos aqui, ela inclusive intitula de A Geografia da Hostilidade e da Exclusão. Né? E a exclusão é um tipo de boicote. Tá? Então, tá? Porque existe o boicote bom e o boicote ruim. Né? Esse é o caso aqui. Tá? E o boicote aos direitos humanos, o boicote à paz, o boicote ao respeito ao espaço do outro. Isso é o boicote ruim. Né? E aí Israel e os Estados Unidos são muito frequentes nisso. Outra forma de entender esse quadro aqui que eu estou narrando é, mais uma vez, cito esse livro aqui do Noam Chomsky, que é o 11 de setembro, tá? No qual ele narra aqui, ele é um filósofo dos Estados Unidos, e narra aqui uma série de crimes cometidos pelo Estado dos Estados Unidos contra outros países, em especial a Nicarágua, na década de 80, né? E o quanto que eles boicotam as resoluções, porque aí eles foram condenados no Tribunal Internacional, cagaram em cima e continuaram fazendo, vão continuar fazendo sempre, porque eles têm mais bomba atômica que os outros, né? E fica essa situação nojenta lá, a gente morrendo, e, enfim, a ONU sendo ignorada por gente que está ali mais preocupada em ganhar dinheiro com a morte dos outros do que em construir a paz, né? Então, esse tipo de gente tem que ser boicotado? Tem que ser boicotado. Eu acho que o Genuíno está corretíssimo, né? E aí, bom, vamos continuar, né? O outro exemplo aqui de boicote, tá? Em 2018, o Glenn Greenwald fez uma reportagem noticiando que uma fonoaudióloga nos Estados Unidos perdeu o emprego lá porque se recusou a fazer um juramento pró-Israel para a empresa que ela ia trabalhar lá. Quer dizer, você é contratado pela empresa, se você não fizer um juramento, o juramento é o seguinte, ó: prometo não boicotar e não vir a boicotar e nem realizar qualquer ato com o propósito de causar danos econômicos a Israel. Ela entrou com uma ação na justiça e aí não deu para ver lá se ela ganhou ou não, mas o fato é que, quer dizer, né, é o tipo da coisa assim. E aí essa gente vem falar para a gente ter estado mínimo aqui, né? Eles exigem que o funcionário da empresa faça um juramento pró-Israel dentro dos Estados Unidos e querem vomitar para a gente aqui estado mínimo, né? Quer dizer, é um negócio inacreditável, né? E aí, para finalizar ainda esse desenho dos boicotes que existem nos Estados Unidos e em Israel, cito obviamente aqui o bloqueio econômico a Cuba, né, feito pelos Estados Unidos, já dura aí mais de 60 anos, está aqui, ó, tem esse livro muito bom aqui também, que se chama Cuba Sem Bloqueio, do Hideo Saito e do Antônio Gabriel Haddad, tá? Tem vários textos interessantes aqui que ponderam ali, fazem reflexão sobre, enfim, o prejuízo gigantesco que esse boicote econômico que os Estados Unidos sustenta lá contra Cuba geraram para a ilha ali, né, para Cuba. E aí tem um detalhe, né? Porque, deixa eu ver aqui, porque quando Cuba foi governada por uma ditadura de direita, que foi o Fulgêncio Batista, está aqui mais uma vez esse livro, né, que é muito bom, o Noturno de Havana, que conta como é que era Cuba antes da Revolução do Fidel, do Che Guevara. Quando o Fulgêncio Batista era o ditador da hora e interessava aos mafiosos dos Estados Unidos, Frank Sinatra, John Kennedy, todo mundo ia para lá curtir, né? Curtir em cima da pobreza dos outros. Aí não houve boicote. Sabe por que não houve boicote? Porque Estados Unidos e Israel, o que eles fazem? Quando o ditador interessa a eles, eles apoiam. Quando não interessa, eles boicotam, né?
Vê se eles fazem boicote, por exemplo, contra a Arábia Saudita. Não fazem. A Arábia Saudita não tem nem eleição. Né? É uma ditadura lá árabe, é um sheik, que é a família que manda, o cara morre, o filho assume, isso está há mais de 100 anos assim. Né? E eles boicotam a Arábia Saudita? Não. Por quê? Porque se boicotar, a Arábia Saudita caga na cabeça deles e continua, ó, entendeu? Com a vidinha deles lá, porque eles têm muito petróleo. Né? E aí eles querem que a gente tenha estado mínimo aqui para quê? Para não ter controle sobre o petróleo e eles poderem cagar em cima da gente e a gente não poder reagir. Né? Então essa lógica aí de criticar boicote, né, talvez seja o caso de criticar, de boicotar mesmo Israel, boicotar as empresas aí que têm conexão com, né, com capital que financia essa gente lá que está fazendo guerra, porque sabe o que eles fazem quando eles não gostam do governo, do país, etc? Eles boicotam. Eles fazem isso aqui, ó. Cuba está vivendo um bloqueio, que é um boicote econômico há mais de 60 anos. Né? E cadê a Tabata Amaral para falar disso? Não falou, não lembrou disso. Né? Tá lembrando porque são judeus? Né? Então, enfim. E aí, pessoal, para finalizar, quer dizer, só para terminar esse ponto aqui, os Estados Unidos fizeram um boicote à Venezuela também recentemente. Tá? E aí o Biden parece que deu uma certa minimizada nesse boicote aí, e o Trump foi para a televisão dizer, pô, se sou eu, ia pegar, ia roubar aquele petróleo todo para mim, né? Porque é isso aí que eles são, né? Então, enfim, tudo isso mais. E aí, para finalizar, pessoal, existem alguns mecanismos interessantes né, no mundo recente, porque aí eu vou passar agora para o boicote bom, que é o boicote feito justamente essa gente que dissemina fake news, que produz guerra, que produz morte dos outros, né, e lucra com isso. Tá? Uma experiência muito bacana que a gente tem aqui no Brasil é o Sleeping Giant. Né? Quem não conhece, eu vou deixar o link para vocês aí também, que o Sleeping Giant Brasil, está lá escrito, né, é um divisor de águas no combate às fake news. É um site, né, é um site que é feito para poder cobrar desmonetização de empresas que estão investindo, né, em propaganda e marketing e tudo mais em canais de internet ou mesmo de televisão que disseminam fake news, disseminam ali informações falsas e tudo mais. Tá? Então a gente diz o seguinte aqui, ó. O Sleeping Giant Brasil é um divisor de águas no combate às fake news e quem lucra com desinformação sabe disso. Somos quem incomoda a gente tira como inalcançável, pautamos o debate e secamos a fonte de quem instrumentaliza o ódio e a mentira para lucrar. Né? Recentemente teve aí uma notícia que a Jovem Pan parece que perdeu muito dinheiro por culpa deles aqui, por conta deles, né? Enfim. Tá? E aí tem números aqui que eles apresentam que são muito interessantes. Eles dizem aqui, ó, que nós já tiramos 139 milhões de sites mentirosos, de reais, né, de sites mentirosos que espalharam fake news durante a Covid. 139 milhões de reais em perdas financeiras ali para essas empresas que viriam de propaganda, marketing e tudo mais. Tá? Eles são reconhecidos por diversos órgãos e instituições nas esferas municipais, estaduais e federais, com as quais já colaboraram. E os números são esses aqui, ó. 139.214.842 reais de prejuízo que eles deram para essas empresas que disseminam mentiras e tudo mais. Tá? As empresas alertadas foram 1.625, empresas conscientizadas 1.169, tá? E respostas positivas em relação a essas campanhas deles, 73% de respostas positivas nas campanhas. Tá? Então, assim, uma experiência muito bacana aqui do Sleeping Giant, eles estão há 3 anos funcionando e todo esse dinheiro circulava entre agentes do ódio e agora é investido com mais cuidado e responsabilidade por anunciantes, certo? Por isso que é bom fazer o boicote que o Genuíno está sugerindo, né? Ainda que muitas vezes não gere necessariamente ali uma perda tão grande, mas minimamente você gera uma discussão, você gera ali, né, alguma coisa que... Né? Eu, por exemplo, depois que eu descobri que o dono da Nike tinha empresas lá na Indonésia e tal, né, escravizando pessoas, eu nunca mais comprei nada da Nike. Ah, isso não vai alterar em nada, dane-se, altera a minha consciência. Na minha consciência, entendeu? E eu não estou hackeando o sistema dele, não estou me metendo no relacionamento dele, não estou cometendo crime contra ele, então tá válido, tá valendo. Entendeu? Enfim. E aí a gente tem também, né, os casos das empresas flagradas no trabalho análogo à escravidão. Recentemente teve as vinícolas gaúchas lá, né, que foram denunciadas ali porque estavam escravizando, estavam dando choque elétrico em trabalhador lá. Né? Quer dizer, essa gente é o lixo da humanidade. Assim.
Vinícola Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton. E eu vou deixar o link para vocês aí também, porque foram empresas que também passaram por algum tipo de boicote ali. Enfim, obviamente que não vai vir da direita, né? Porque bolsonarista é tudo projeto na verdade, disso aqui, né? Enfim, e aí para finalizar, pessoal, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem, tá? Com alguns depoimentos de muita gente que apoia o boicote. Eu também vou deixar o link para vocês. Por exemplo, o Ricardo Araújo, de São Paulo, ele diz: o boicote pode afetar o único órgão sensível de uma empresa, que é o faturamento, tá? E agora tem um outro aqui que comenta, que é o Paulo Jungues, e ele diz: os boicotes funcionam por muito pouco tempo. O que poderia ser efetivo seria confiscar parcelas do faturamento das empresas por largo tempo para financiar um fundo para a fiscalização dessas práticas ilegais, né? Especialmente nesses casos aí envolvendo trabalho escravo e tal, né? Enfim. E aí o Flávio de Oliveira, de Minas Gerais, diz o seguinte: o boicote é bom para a consciência de quem o faz, né? É o que eu falei aqui, quer dizer, você pode até não gerar nenhum tipo de perda econômica necessariamente para a pessoa ali, para o empresário, mas com a tua consciência ficando tranquila, você pelo menos contribui ali até para o seu próprio, né, para a sua própria paz espiritual, para a sua própria paz mental e tudo mais, tá? E por último, pessoal, só mais uma ponderação rápida aqui, existe uma outra discussão também que tem a ver com o cancelamento, né, que é o boicote nas redes sociais, tá? Agora, geralmente esse cancelamento normalmente acontece quando há casos de nazismo, racismo ou discurso de ódio, né? As pessoas que passam do limite ali nas redes sociais começam a vomitar muito ódio ali, e isso tem, né, acontecido com o bolsonarismo especialmente, mas na verdade você também tem o cancelamento dos bolsonaristas que cancelam, entre aspas, né, as pessoas da internet, os influenciadores, os youtubers e tal, porque são de esquerda, né? Com eles não tem essa de ódio e tal. Agora, de certa forma, quem é de esquerda também, aspas, cancela, mas aí a partir de uma outra perspectiva, né? Quer dizer, você não assiste o vídeo, você, enfim, ou até assiste para poder discutir as questões, como eu faço aqui direto, né? Levanto questões aqui que eu vejo no Bolsonaro, enfim, nos deputados aí da direita, e enfim, esse é o trabalho correto, né? E não você ficar vomitando ódio na vida dos outros, enchendo o saco dos outros, fazendo fofoca e perturbando a vida dos outros, né? É discutir aqui no nível das ideias, nível da civilidade, porque é assim que se faz, tá? E aí, enfim, esse é o cancelamento, né? Que seria o boicote nas redes sociais, tá? E, enfim, pessoal, então é isso. Então eu acho assim, na minha opinião, para finalizar, eu acho que o Genuíno está correto em sugerir um boicote a essas empresas, porque Israel já passou de todos os limites, a ONU já tentou ali, enfim, de todas as formas acabar com a guerra, diminuir o número de mortes, diminuir o número de destruição ali e tal, o volume da destruição, e eles não param, continuam matando gente, continuam ali cagando para as resoluções da ONU. A ONU é o quê? É um órgão multilateral feito para mediar conflitos, né? Quando essa gentinha nojenta é muito autoritária, muito medíocre, ao mesmo tempo que tem muito dinheiro no bolso, ou tem muita, né, tem bomba atômica, acha que é imbatível, aí caga em cima das instâncias de mediação, de diálogo, de resolução de conflito, e continua vomitando violência, ódio, nojeira todo dia. Então, assim, essa gente tem que ser boicotada, né? Se não por uma via mais ampla, como é o caso do Sleeping Giant, né, que gera até prejuízos grandes para essas empresas, pelo menos no nível da sua consciência, para você poder dormir em paz, né, sabendo que você não está apoiando um lixo desse, que é a matança que está acontecendo lá na Palestina. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal aí. Grande abraço, tamo junto, fui.